Eu estava lendo alguns textos que com certeza você conhece, por exemplo, da multiplicação dos pães e dos peixes. É um texto que todo mundo conhece, é um milagre extraordinário que está nos 4 evangelhos. E é interessante que não tem muita coisa nos 4 evangelhos. Evangelhos de Jesus, segundo escreveu algumas pessoas que a gente conhece muito bem, mas só para relembrar aqui rapidinho, a primeira multiplicação dos pães e dos peixes que eu separei, porque ela está tratada em Mateus, em Lucas, né, e também em João, e eu vou ler de Marcos 6 aqui. Na verdade eu não vou nem ler, eu vou apenas passear pelo texto e falar com você, porque eu creio que todos nós conhecemos essa história. Um momento marcante que com certeza já foi pregado aqui muitas e muitas vezes por muitos pastores, talvez até, mas a gente conhece a história. Os discípulos estão diante de uma situação que eles falam para Jesus: olha, tem muita gente para comer, a gente não tem comida o suficiente, é melhor você ou nós, autoriza a gente a despedir essa galera, mandar todo mundo embora, já está todo mundo cansado, com fome, ninguém trouxe comida, melhor mandar todo mundo embora. E aí Jesus chega e fala: não, olha só, dá a vocês o que comer, a todo mundo, alimenta geral aí vocês mesmo. Mas Senhor, a gente não tem nada, e agora como que a gente vai dar de comer a essas pessoas? E aí alguém chega com uma ideia brilhante: olha, tem um menino aí que tem 5 pães e 2 peixes. E aí eu quero te chamar a atenção para a primeira coisa que o Espírito Santo falou comigo. É muito fácil a gente falar o que o outro tem para dar. É muito fácil a gente falar o que outra pessoa tem para entregar. Mas Jesus ouve aquilo e pega os pães e os peixes daquele menino que eu gosto de brincar, que era um menino gordinho, né? Porque só gordinho como eu leva lanche numa viagem como essa. Então tá lá um gordinho: poxa, logo o meu lanche, vão pegar aqui, e ele entrega na mão de Jesus. E você já sabe que Jesus, ele não ora para multiplicar, ele apenas agradece o que tem. E aqui eu vejo uma chave de multiplicação, meu irmão. A reclamação, ela é inimiga da multiplicação. Existe um poder de multiplicação que é escondido atrás de todo momento ou atitude de gratidão. Jesus agradece ao Pai por aquilo que tem, e tudo dá a entender que ele devolve para os discípulos. E os discípulos tinham 2 opções: ou comer ou distribuir. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas Jesus, ao orar, o pão e o peixe não foi só simplesmente começou a multiplicar. Quando Jesus devolve para os discípulos, ele não devolve milhares de pães, porque pensa comigo, se eram 5.000 homens, fora mulher, filho, tem gente que fala que eram umas 20.000 pessoas, como que ele ia devolver para 12 discípulos pães e peixes para alimentar 20.000 pessoas? Na verdade, ele não entrega um monte de pão, um monte de peixe, ele entrega o mesmo 5 pães e os 2 peixes, só que agora abençoado pela gratidão. E na verdade, a multiplicação, ela acontece quando eles começam a distribuir. Eles vão distribuindo: ó, pega um pedacinho aqui, aí ele pega: não rapaz, pega pouco, tem muita gente para comer. É assim que a gente faz, né? Minha mãe sempre falava: ó, Tiago, pega pouco, ainda vai chegar alguém para almoçar, teu pai não almoçou. Então a gente controlando aquilo que tem, só que eles começam a distribuir, e o pão não acaba. Imagina se os discípulos tivessem pego da mão de Jesus e comido primeiro. Talvez a multiplicação não aconteceria. Eu estou falando apenas algumas coisas aqui para você pensar. Você sabe, como você já conhece essa história, você provavelmente saiba que sobraram 12 cestos. E aí eu te pergunto: por que sobraram 12 cestos de pão? E a Bíblia deixa claro, em um dos evangelhos que nós não lemos, que não sobrou peixe, sobrou apenas pão. Eu já vi um monte de gente falar coisas tipo: olha, eu acho que não sobrou peixe porque peixe estraga. Jesus não é um Deus de desperdício. Eu não estou aqui para querer inventar ou querer, sabe, ser um negócio muito profundo. Eu sei que sobraram 12 cestos. Sabe por quê? Eu também não sei por quê. A gente não sabe, a Bíblia não diz por que 12 cestos.
Mas o interessante é que é uma oferta sincera de um menino, que entrega tudo, aparentemente sem questionar. E o menino entrega na mão de Jesus aquilo que os discípulos não tinham para dar. Aí depois a história continua e logo em seguida tem uma das minhas histórias favoritas também, que Jesus fala para eles: olha, pega esse barco, vai para o outro lado e eu vou para o monte orar. Jesus sobe para o monte para orar e começa a ver os discípulos de longe. Aí vem um vento e eles ficam apavorados, começam a gritar e começam a achar que Jesus é um fantasma. E Jesus vai andando pelas águas e eles gritando apavorados: é um fantasma, é um fantasma. E aí Jesus fala: ei, calma, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. E aqui eu aprendo mais uma lição, gente, que muitas vezes Jesus não vai acalmar a tempestade, Ele vai acalmar a gente. Quando Jesus acalma os discípulos, o vento cessa. Jesus entra no barco, o vento para. Jesus não acalma a tempestade, Ele acalma os discípulos. Ei, tem de bom ânimo, sou eu. Eu estava vibrando ali enquanto o pastor David estava falando aqui, meu irmão. Deus vai te dar ideias, Deus vai te dar projetos, Deus vai abrir portas sobrenaturais. Você vai na coisa certa. Existe um poder na sua palavra, debaixo da direção de Deus, para profetizar uma moeda na boca de um peixe. Isso é maravilhoso, mas isso tudo só vai acontecer se você estiver calmo. E aí eu pergunto: meu Deus, mas como pode? Por que os discípulos acham que Jesus era um fantasma? Será que eles não acabaram de ver o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes? Você tem que entender comigo, meu irmão, que isso tudo aqui está sendo um processo. Eles estão conhecendo Jesus da mesma forma que Jesus está discipulando eles. Da mesma forma que Jesus está conhecendo eles, eles estão conhecendo Jesus. Isso foi antes deles falarem para Jesus: olha, Senhor, para onde iremos? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Na verdade, isso foi antes. Eles estavam conhecendo Jesus e Jesus estavam conhecendo eles. Mas mesmo assim, eu perguntei: como que uns caras que viram um milagre como esse confundem Jesus com um fantasma? E na verdade é isso que acontece com a gente muitas vezes. Eu quero ler um texto de Marcos 6, versículo 52, que é exatamente depois disso tudo aqui, quando Jesus anda sobre o mar e tal. Olha o que diz aqui, Marcos 6, 52. Aliás, eu vou voltar para o final do 51, ou ler o 51 todo. Desculpa, eu estou falando tudo confuso aqui para a mídia, né? Mas está ali, ó, já está lá, rapidinho. Então subiu no barco para estar com eles, e o vento cessou. Você vê que o vento cessa, não porque Jesus acalma o vento, Jesus acalma os discípulos. Quando Jesus entra no barco, o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, é a mesma palavra que usa quando está falando que eles estão apavorados, achando que é um fantasma. Eles veem que é Jesus, Jesus entra no barco e eles ficam apavorados de novo, assustados de novo. Não é possível, por que será? E aí o versículo 52 diz para nós: porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. E aí, meu irmão, eu te falo, nós estamos hoje já em dezembro, isso acaba assustando a gente. E sabe por que você está preocupado com dezembro? E eu não quero te apavorar, porque a gente entra no culto, a gente tenta esquecer dessas coisas. Mas sabe por que você está preocupado com matrícula, material escolar, IPVA, IPTU e tantos não sei o que vai começar tudo de novo? Meu Deus do céu, misericórdia. Sabe por que a gente preocupa com o dia 5, com o dia 10, com o dia 15, dia 20 e o dia 5 de novo, dia 10 de novo? Porque na verdade, se a gente não tomar cuidado, a gente esquece de um milagre que Deus fez no dia 5 do mês passado, de novembro. A gente já esqueceu do milagre que Deus fez em outubro. A gente já esqueceu do milagre que Deus fez em setembro, em agosto, em julho, em junho, e maio, e abril, e aí
aí a gente vai esquecendo já de fevereiro e janeiro. Muita gente já esqueceu do ano de 2021, que foi uma luta. Muita gente já esqueceu do Covid. Talvez tenham pessoas aqui nesse auditório ou online que ficaram entubados, que ficaram internados. E talvez você está preocupado, achando que é um fantasma, porque você já esqueceu dos milagres que Deus fez algum tempo atrás. E o nosso coração fica endurecido. E aí, como os discípulos, eles ficam atônitos. Por quê? Antes o coração deles estava endurecido. Isso aqui, meu irmão, mexe tanto comigo. Eu estava pensando e lendo, estudando essas palavras, esses textos, e anotando coisas que Deus estava falando, na verdade, comigo. E aí eu fui olhando, vendo para cá e para lá, como eu estou fazendo aqui agora, mexendo as páginas para lá e para cá, até que eu cheguei em Marcos no capítulo 8. E Marcos no capítulo 8, na verdade agora, fala da segunda multiplicação dos pães e dos peixes. Muita gente confunde, achando que a segunda multiplicação dos pães e dos peixes é a mesma, porque a que eu li primeiro, dos 5 pães e 2 peixes, que foi dado pelo menino que eu brinco que era um gordinho, né, que os discípulos não falaram, tem um outro aí para dar, eu não tenho nada, mas tem alguém, que sempre tem alguém para dar. E é geralmente assim que a gente acha que vai ser. Tem um desafio novo, um projeto novo, o bispo fala aqui, você já pensa em alguém. Não, eu vou arrumar alguém para dar, eu conheço alguém que tem para dar. E Deus, na verdade, quer abrir portas de coisas sobrenaturais para nós, para que a gente possa viver o milagre, para que a gente possa entregar na mão de Jesus. Essa segunda multiplicação dos pães e peixes não é a mesma história, agora já é uma outra história. Como que eu sei disso? Porque agora, meu irmão, não são mais 5 pães, são 7 pães. E aqui eu quero ler só para a gente entender melhor. Essa história é um pouquinho menos conhecida, então nós vamos ler a partir do versículo 1 aqui de Marcos 7. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, ou seja, outra vez, é uma outra situação, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos responderam: de onde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? Jesus já tinha arrumado uma solução antes, porque ele sempre tem uma solução, gente. A gente que às vezes se mete num outro problema que é igual ao primeiro problema que Jesus já resolveu, e a gente esquece que ele já resolveu o primeiro e pode resolver o segundo de novo, e ele está querendo, na verdade, ensinar para eles. E no versículo 5 de Marcos 8 diz: e Jesus lhes perguntou: quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Pensa comigo, meu irmão, isso aqui é legal demais. Quantos pães tendes? Tendes quem? Quem que tem pão? Agora não tem mais o menino. É outra história. O menino talvez não esteja lá, ou então já deu os pães, sei lá, e não tem mais pão para dar. Mas na verdade, quantos pães tendes? Jesus está perguntando os discípulos. Diferentemente da primeira multiplicação, agora os discípulos têm pão para dar. E Jesus sabia disso, e ele fala: quantos pães vocês têm? Falando com os discípulos. E eles falam: 7. Versículo 6: ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, partiu, e após ter dado graça, ou seja, a receita da multiplicação é a mesma, meu irmão. Ordenou o povo que se assentasse no chão. Ordem. Multiplicação, ela sempre será depois de colocar as coisas em ordem. Depois que põe tudo em ordem, Jesus toma os pães novamente, partiu e, tendo dado graças, deu aos discípulos para que estes distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram dos pedaços
restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Agora presta atenção comigo. Eu não sei quem aqui é bom ou gosta de matemática, mas até quem fala, eu sou péssimo de matemática, meu negócio é português, eu não gosto de fazer conta. Até quem não gosta de matemática vai entender. Na primeira multiplicação dos pães e dos peixes, quem que entregou os pães e os peixes? O menino. Quantos pães eram, gente? 5. Quantos homens a Bíblia diz que tinham lá? 5.000. Vamos fazer uma conta aqui básica. 5 pães passam pelas mãos de Jesus. Jesus agradece, devolve para os discípulos não comem, eles servem, e quando eles servem a multiplicação começa a acontecer, alimentam geral, 5.000 homens comem de 5 pães, talvez uma conta básica, cada pão alimentou 1.000 homens, né? Só para a gente entender aqui, mais ou menos, só que na verdade eram mais pessoas, mas vamos conter aqui com o número de 5.000 homens, vamos esquecer as esposas, vamos esquecer os filhos, 5 pães que veio da mão de uma criança, ou seja, uma criança sincera, transparente, que entrega tudo para Jesus. Eu tenho certeza que uma criança, um coração de criança, ela não questiona. Muitas vezes o problema é que a gente questiona, a gente fica com o pé atrás, a gente fica com medo, ao ponto de ficar com o coração endurecido e achar que Jesus é um fantasma, quando Ele está andando sobre as águas e fazendo mais um milagre. A gente faz isso porque a gente não tem mais um coração de criança, a gente tem a cabeça de adulto, que é necessário para uma boa administração, é necessário para a multiplicação, mas a gente não pode perder o coração de criança. Eu tenho lições fantásticas da minha avó, mãe do meu pai, que já faleceu. Todas as vezes que eu conversava com ela, ela soltava uma pérola, uma frase inesquecível. Eu já contei algumas aqui, diversas vezes que eu já vim aqui pregar. Mas eu lembro uma vez que ela falando dos bisnetos, que ela tinha mais de 30, quase 40 bisnetos. Ela falava: Tiago, eles são terríveis. Como assim, vó? São levados demais. Sobe no sofá, pula pela janela, sobe na árvore. E ela, com a sua simplicidade de alguém que nunca teve a oportunidade de estudar, uma mulher simples, mas cheia do Espírito Santo, que aprendeu a ler e escrever com o meu avô, pai do meu pai. E aí ela, com a sua sabedoria, que só pode ser que vinha de Deus, porque não tinha explicação, ela falava: criança pode ser levado, criança não pode ser mal criada. Levada é normal, está crescendo, fica desastrado, derrama o suco, o refrigerante na mesa, não tem noção de distância. Tudo isso ela falava, mas eu já ouvi outras pessoas falarem também. Mas ela falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ela falou: Tiago, Jesus manda a gente ser como criança no coração, não é na cabeça não. Quando ele fala a gente tem que ser como criança, senão não entra no reino do céu, ele está falando do coração, não está falando da cabeça. Porque existe criança de 40 anos e existem adultos de 12, 13, 14, 15 anos. E quando ela falou isso, meu irmão, quando eu li esse texto anos depois, já que ela faleceu, eu lembrei, porque o menino, ele tinha um coração de criança. Os discípulos, com uma mente de adulto, eles perdem o coração de criança. E eu vou provar isso para você, porque a multiplicação que veio do mesmo cara, do mesmo, o fator multiplicador, que foi a gratidão, como eu gosto de falar, mas quem operou o milagre? Jesus. Então, se é o mesmo Jesus na primeira multiplicação e na segunda multiplicação, por que que o resultado é diferente? Porque na primeira multiplicação, 5 pães alimentam 5.000 homens e sobram 12 cestos. Na segunda multiplicação,
eu que gosto de resultado, números e matemática, eu falei, cara, como pode, se a receita do milagre foi a mesma? Ordem. Organiza todo mundo, senta no chão, em grupos de 50, vamos colocar a casa em ordem primeiro, vamos ver quanto que está entrando, quanto que está saindo, quanto que a gente está gastando. Não adianta a gente pedir para Jesus fazer milagre, multiplicar, e porque a gente vai se enrolar, a gente tem que botar tudo em ordem. Ah, pastor, eu tenho uma dívida, eu te pergunto, quanto você deve? É a primeira coisa que a gente tem que fazer, até para saber quanto a gente precisa orar e crer e trabalhar para ter. Ah, Deus, eu preciso de um milagre. Milagre de quanto, irmão? Ah, nem sei, nem quero calcular mais, porque misericórdia, só de pensar nisso me dá calafrio, misericórdia. Não, mas 2023 eu vou pagar as dívidas, eu vou viver na bênção, eu vou multiplicar. Mas irmão, você não pode terminar o ano de 2022 sem saber o tamanho do problema. Colocar diante de Deus, Deus vai fazer milagre, mas precisa ter ordem. E eu perguntei a Deus se era o mesmo Jesus, se eram os mesmos princípios, ordem, gratidão, multiplicação. Por que que o resultado é diferente? Porque agora foram 7 pães. A Bíblia fala que alimentou 4.000 homens. Só aqui você já vê, se for ver percentual, o resultado foi diferente. Irmão, eu fiquei perguntando para mim mesmo, Espírito Santo, por que que o resultado foi diferente? Porque às vezes é isso que dá uma agonia na gente. A gente vê as pessoas que servem ao mesmo Jesus que a gente, as pessoas que servem e dizimam e ofertam igual a gente, e aí às vezes a gente pensa, eu já vi pessoas falarem, ah, mas o fulano deve ser muito abençoado, pastor, porque ele dizima muito, porque ele ganha muito. Irmão, quem disse que quem dá um grande valor de dízimo está dando mais do que quem dá menos? Porque Deus é tão justo que Ele estipulou um percentual, não um valor. Você já parou para pensar nisso? Deus estipulou uma medida no dar. 10% é o dízimo estipulado por Deus. E eu não ia falar sobre isso, mas agora algum tempo atrás eu fui tomar café com um empresário apaixonado por Jesus, vivendo no primeiro amor, acabou de se batizar e está voando, ganhando todo mundo para Jesus, já se batizou, já batizou a família toda, e aí empolgado, o cara é um grande empresário, falou, pastor, eu preciso tomar um café contigo. Tá bom, meu irmão. E ele falou tudo, estou fazendo esse curso, estou fazendo isso, já batizei até minha sogra, Deus está me abençoando, estou ganhando a família toda para Jesus, eu já me batizei, agora o dízimo eu não consigo dar. Eu falei, mas por quê? Pastor, eu sou empresário, se eu for dar o dízimo é muito dinheiro. Eu, como assim? Tem hora que a gente, como pastor, a gente não fala muito, a gente ouve mais, sabe? E questiona, ele faz pergunta, né? Como assim? Fala aí para mim. Então, se eu for dizimar esse mês, meu irmão, vai ter gente que vai ficar com inveja aqui, cuidado. Ele falou, se eu dizimar esse mês, eu teria que dar 60 mil reais. É muito dinheiro, pastor. E eu por dentro pensando, miserável, queria eu dar um dízimo desse. É muito dinheiro. E eu falei, quem te trouxe para a igreja? Aí ele falou o nome da moça, trabalha lá em casa, auxiliar doméstica. Será que ela é dizimista? Não, com certeza. Ela é dizimista há muitos anos. Eu falei, por quê? Ele, porque ela ganha 3 mil, eu pago ela 3 mil, que a gente gosta muito dela, assinei a carteira, eu pago ela 3 mil. Então, ela falou para mim até que ela dá do bruto, ela não desconta do nada, ela é doida, pastor, ela dá tudo, sabe? Ela dá do bruto, ela dá 300 reais. Eu, e aí? Mas é fácil dar 300, eu teria que dar 60 mil. Eu falei, meu irmão, Deus estipulou uma medida, você sabe o que é dízimo? E sim, 10%. Foi então uma medida, é igual para todo mundo.
E esse é o nosso erro, irmão. A gente acha que as pessoas estão recebendo mais porque dão mais. Mas se é dízimo, é um percentual. Quem ganha 1 está fazendo o mesmo sacrifício de quem ganha 1000. E aí Deus estipulou uma medida. E eu fiquei ali mais de 1 hora naquela cafeteria. E eu vi que eu não tinha mais argumento. E eu falei para ele: meu irmão, quer saber de uma coisa? A Bíblia diz que quem convence é o Espírito Santo. Eu já te falei tudo que eu tinha que falar. Eu não vou te convencer. E aí ele falou assim: mas tem algum texto da Bíblia que você possa ler para mim aqui? Eu peguei o celular e li para ele Malaquias 3:10. No seminário, na época de seminário, quando algum seminarista abria Malaquias 3:10, a gente começava a rir, tipo, nem se preparou, o cara pegou em cima da hora aquele texto, todo mundo já sabe, né? E aí eu li para ele, lembrando dos meus amigos de turma que riam do outro quando li esse texto. E aí você conhece, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, tá? Eu falei: irmão, o que é dízimo? Ele: 10%. Então a Bíblia está falando o quê? Trazei todos os dízimos. Trazei dízimo de tudo que você ganhar para a casa do tesouro, correto? Ele: sim. E eu vou repreender o devorador. Eu falei tudo aquilo que a gente já sabe. Sim, legal, pastor, que bom, né? Eu falei: você vai dar? Ele: não consigo. E, irmão, quando eu já estava desistindo, eu li o final do texto. Eu repreenderei o devorador e tal, você já conhece tudo. Eu vou derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Eu falei: ei, aqui, meu irmão, olha aqui. Falei para você. Deus me salvou no último minuto da prorrogação. Eu não sabia mais o que falar. Mas quando eu li sem medida, eu perguntei: o que é dízimo? Ele: 10%. Eu falei: rapaz, você não entendeu ainda? Ele: o que, pastor? Já foi ficando meio tímido, né? E eu, revestido de autoridade, que Deus tinha acabado de mostrar algo que eu nunca vi. Eu falei: rapaz, você não entendeu ainda? Ele: o que, pastor? Deus estipulou uma medida no dar, mas Ele não estipulou uma medida no que Ele vai te devolver. Ele vai devolver sem medida, porque na verdade Ele devolve de acordo com a sua administração, com a sua agradecimento e gratidão. Liberam bênçãos. E, meu irmão, eu em crise, querendo entender, mas por que resultado diferente? Se era o mesmo Jesus, se era o mesmo colocar a casa em ordem, era o mesmo colocar tudo em ordem, separar tudo direitinho, gratidão. De novo, Jesus não ora para multiplicar, Ele só agradece o que tem e começa a distribuir, o milagre acontece. Eu falei: Jesus, por que o resultado era menor? 7 pães alimentam 4.000 pessoas. Antes foram 5 pães, alimentam 5.000 homens. E eu falei: só pode ser porque um foi oferta de uma criança, de um menino sincero. O outro foi oferta de um adulto que planeja pra caramba, mas que pensa e calcula mais do que deveria. E às vezes, meu irmão, a gente tem a mente de um adulto, mas a gente perde o coração de uma criança. E só aí eu consegui entender por que Jesus está tão chateado em Marcos capítulo 8, versículo 14. O fermento dos fariseus e de Herodes. Jesus está bravo aqui, meu irmão. É o subtítulo aqui na minha Bíblia. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães. Aqueles já estão indo numa outra viagem. Ou o barco talvez era o mesmo, não sei. Mas de novo eles voltam para o barco. E olha aqui que Jesus está chateado aqui. Os discípulos esquecem de levar pães. E Jesus chateado aqui. No barco não tinham consigo senão um só. Preveniu Jesus dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: é que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Tipo assim: gente, vocês não entenderam ainda
que eu sou a solução, eu tenho a solução, e se não está tendo resultado, a culpa não é minha, a culpa é sua. Irmão, eu sei que é duro o que eu estou falando, mas se você não está vivendo aquilo que o Bispo Júlio tem profetizado aqui, a culpa não está no Bispo Júlio, a culpa não está em Jesus, a culpa não está na administração dessa igreja, a culpa está em nós. Talvez nós não estamos administrando do jeito que tinha que ser, talvez a gente não está sendo grato por aquilo que a gente tem hoje, e a gente está perdendo de viver multiplicação, porque talvez a gente perdeu o coração de criança, e a gente só calcula como adulto. E Jesus fica chateado, como pode você chegar nessa viagem e não trazer pão? Mas irmão, isso aqui é chocante, embora está tudo escrito aqui, eu nunca tinha visto. Jesus pergunta, versículo 17, Jesus perguntou, por que discorreis sobre não tendes pão? Ainda não consideraste nem compreendeste? Tende o coração endurecido. O mesmo coração endurecido que fez eles achar que Jesus era um fantasma. Outra história depois, os discípulos estão com o coração endurecido novamente. E aí, meu irmão, tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis, não vos lembrais de quando parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos, pedaços sobraram, recolheste? Responderam os discípulos: 12. E quando partiu 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? E eles responderam: 7. Está aqui tudo que eu falei para vocês, não foi nada de uma grande revelação, está escrito aqui, irmão. Sabe por que Jesus fica revoltado? E chama até esse texto do fermento dos fariseus e de Herodes. Porque a multiplicação, a segunda multiplicação, não eram para ser 7 pães, eram para ser 8 pães. Por isso que o resultado foi menor. Eles esconderam no barco, na próxima missão, um pão. Por isso Jesus fica chateado. Ora, aconteceu que eles esqueceram de levar os pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Marcos 8,14. Como assim, pastor? Eles, com a mente de adulto, que é o que traz para a gente preocupação ao ponto de trazer um coração endurecido, eles escondem um pão no barco, e o pão que eles esqueceram de levar nessa nova viagem foram os 7 cestos que sobrou. A segunda multiplicação tem um resultado menor, a sobra é menor, mas para piorar, irmão, eles esquecem a sobra. E Jesus chega: cara, a gente está indo numa outra viagem, cadê os pães? A gente não trouxe, porque preocupado com eles esquecem 7 cestos, sendo que talvez eles não deram conta que eles já estavam perdendo por esconder esse Essa noite eu nunca preguei essa palavra em lugar nenhum, mas Deus me trouxe aqui. Eu sei que é duro o que eu estou falando para você, mas Deus falou para mim: você não pode terminar esse ano escondendo nada de Jesus. Isso talvez não tenha a ver só com finanças não, gente. Tem gente, eu sei que a igreja vai crescendo, são 4 cultos no domingo, essa coisa maravilhosa. Tem muita gente que entra aqui, por mais que desde o estacionamento alguém está falando com você, alguém está te abraçando, alguém está te falando seja bem-vindo. Meu irmão, tem gente se escondendo, tem gente entrando aqui e indo embora, escondendo um pão, com o coração endurecido. Sabe por quê? Achando que ninguém está vendo, mas Jesus está chateado. Ele compara isso com o fermento de Herodes, fariseus. Não faça isso, meu irmão. Isso prejudica você, isso prejudica a sua família, isso prejudica os seus resultados. Eu quero te convidar essa noite para entregar tudo na mão de Jesus. Precisamos sim de uma cabeça administrativa bem organizada e tudo colocado no lugar, mas nós não podemos permitir que as preocupações desse final de ano ou do ano que vem venham fazer a gente dar um jeitinho de esconder aquilo que era para entregar.
Vamos ficar em pé, vamos orar? Eu lembro nos últimos meses que eu fui pastor de igreja, eu vivi um negócio interessante. Uma irmã chegou para mim: o pastor, eu tenho que dar dízimo do 13º também? Eu falei, claro que não. Só que engraçado, quando eu falei claro que não, ela soltou um glória a Deus. Ah, glória a Deus. Só que eu falei, claro que não, a não ser que a senhora também queira o devorador repreendido do 13º. Simples assim. Se a senhora quer que Deus proteja 12 salários e o devorador devore o 13º, fica à vontade, não precisa dar não. Irmão, a gente não pode dar jeitinho para esconder um pão no barco. Seja na área financeira, seja na área ministerial. Tem gente aqui, meu irmão, que não canta há anos. E quando você ouve um louvor como esse que nós ouvimos aqui, toda vez que eu entro aqui nessa igreja é uma equipe diferente. E eu vibro com isso. Toda vez é um baterista diferente, é um ministro de louvor diferente. Eu falei, cara, isso é maravilhoso. E você talvez fica se escondendo o pão no barco. Não, já tem muita gente boa aqui. Mas você sabe que Deus te chamou para servir. Isso serve para qualquer área, meu irmão. Não termine esse ano com um coração endurecido de um adulto, ao ponto de achar que Jesus é um fantasma, ao ponto de achar que está tudo perdido, que não tem jeito. Meu Deus, como que será? Nossa ajuda, meu irmão, não vem da esquerda nem da direita. Eu falei isso todo lugar que eu fui antes do primeiro turno. O nosso socorro vem do céu, o nosso socorro vem do alto. Ninguém vai fechar a igreja, ninguém vai destruir o que Deus está fazendo nesse país. Os olhos do mundo estão voltados para o Brasil. O Brasil tem sido profetizado que é o país do avivamento, meu irmão. Eu estava 2 semanas atrás com pastores da Austrália, da Irlanda, do Paquistão, de tudo quanto é lugar, de Canadá, de tudo quanto é lugar do mundo. E todo mundo só fala no Brasil. Todo mundo só fala no Brasil. Todo mundo só olha para o Brasil. Todo mundo fica caçando no YouTube para ouvir pregação em português sem entender, porque eles sabem que tem algo de Deus no Brasil para as nações. Então eu vou entregar tudo, eu não vou perder o coração de uma criança, e eu vou servir a Deus de todo o coração e excelência, para a glória do Pai, em nome de Jesus.